Sou Rodrigo Sabino, sou geógrafo e atuo no setor de planejamento do Estado de Tocantins desde o ano 2002, trabalhando com a geração e sistematização de informações geográficas e socioeconômicas para apoio ao subsídio ao planejamento territorial. Atualmente, eu exerço a função de diretor de gestão de informações territoriais e socioeconômicas na Secretaria da Fazenda e Planejamento. Nesse trabalho, nós vamos apresentar alguns aspectos do trabalho de elaboração das cartas climáticas do Estado de Tocantins. Essa apresentação será feita em dupla por mim, com referência à parte institucional, e com a Dionara Denardim na parte de execução da atividade. Eu gostaria de salientar inicialmente que esse trabalho surgiu da necessidade do Poder Executivo ter informações úteis e aplicáveis para o planejamento e a gestão territorial, e em especial relacionadas às questões de entendimento dos fenômenos atmosféricos. Inicialmente, a gente gostaria de salientar há pouco tempo do Estado de Tocantins, que foi criado em 1979. E as bases de informação sobre clima, elas foram geradas inicialmente com uma incipiente rede de coleta de informações. A sistematização de informações climáticas no Tocantins foi iniciada na década de 1990, utilizando-se a incipiente base de coleta de dados existente. Posteriormente, foram implantadas novas estações meteorológicas de coleta de dados e houveram avanços significativos no sistema de monitoramento climatológico e previsão do tempo. Contudo, à medida que se intensificou a ocupação no território e ampliaram-se as possibilidades de negócio no Estado, ampliou-se também a necessidade de conhecimento sistemático dos fenômenos climáticos para o planejamento de políticas públicas e também a tomada de decisão em empreendimentos privados. No intuito de solucionar demandas de informações estratégicas para a gestão territorial, o Poder Executivo Estadual conduziu um detalhado diagnóstico climático no Estado, aproveitando a oportunidade do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável, realizado com apoio institucional do Banco Mundial. Foi definido como objetivo principal do trabalho a sistematização, representação espacial, cenarização e análise de informações climáticas em escalas temporais compatíveis com as atividades agrícolas. Em relação à solução, foi realizado o detalhamento de aspectos gerais do clima, da dinâmica atmosférica, bem como análise de mudanças climáticas, tendo sido obtidas curvas de intensidade, duração e frequência de chuvas intensas em 20 municípios no Tocantins e analisados os impactos dos fenômenos atmosféricos sobre culturas temporárias nas áreas de maior produtividade. Houve atualização de informações sobre 8 variáveis básicas, como a precipitação pluviométrica, a umidade relativa do ar, a temperatura, a radiação solar global e a evaporação, e também de 8 variáveis derivadas, como número e duração do período de chuva, ocorrência de veranicos, a deficiência hídrica e também regionalizações climáticas. Todas as informações foram cartografadas em escala 250 mil e 1 milhão, em séries mensais, anuais, estacionais e em séries totais de 30 anos, alcançando um total de cerca de 5 mil mapas em diversos recortes cartográficos. Toda a base de dados geográficos foi estruturada na plataforma Esri ArcGIS, contendo cerca de 23 mil camadas diferentes. Todos os produtos seguiram orientações das normas da Organização Meteorológica Mundial e foram realizados em conformidade com diretrizes de produção cartográfica definidas pela Comissão Nacional de Cartografia. Eu queria aqui salientar a dedicação da equipe técnica no atendimento de todas as solicitações da equipe de revisão do trabalho da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Com relação às aplicações geradas, elas têm possibilidade de associar uma série de possibilidades do setor público, do terceiro setor e do setor privado. Em relação ao setor público, inicialmente, eu gostaria de destacar a possibilidade de definição e execução de políticas públicas no setor agrícola, no setor de meio ambiente e na gestão territorial. Também a adequação de informações a todas as questões que envolvem a mudança climática.
No agronegócio, ela é útil numa infinidade de utilidades, considerando inicialmente definição de áreas, a escolha de variedades e as culturas diversas. A definição também de empreendimentos turísticos é outra possibilidade das informações. Em relação à pesquisa, deverá subsidiar pesquisas acadêmicas e também pesquisas aplicadas à produção agrícola e pecuária. É fundamental também destacar as possibilidades do setor privado, considerando o uso para o seguro bancário, para as startups e, fundamentalmente, a geração de novas oportunidades de negócio no território tocantinense. Olá, me chamo Dionara, sou gestora do setor de Geo e Data Science e junto com a minha equipe desenvolvemos soluções de inteligência geográfica para ajudar a transformação digital dos nossos clientes. Hoje eu vou mostrar para vocês então a aplicação de Big Data e Data Science para mudanças climáticas, dando sequência então ao que o Rodrigo já iniciou. Bom, então eu vou trazer um pouco de números a respeito de Big Data, né? Os investimentos em Big Data até o ano de 2022 vai ser na faixa de 260 bilhões, resultado de um crescimento anual médio de 11,9%. O volume de dados ele vai aumentar de 44 zettabytes em 2020 para 163 zettabytes em 2025, que corresponde a uma multiplicação de 4 vezes a esse volume, né? Um total de 40 trilhões de dados no mundo existem hoje, né, o que significa 2,2 milhões de terabytes de novos dados sendo gerados todos os dias, ou seja, é um volume muito intenso de informações que estão sendo criadas, né? Então, a gente tem vários desafios na questão da gestão de dados, seja na questão de volume de informação, seja nos formatos, na disponibilidade e também no armazenamento. A gente precisa ter espaço para consolidar essa quantidade de informação, né, esse volume de dados. Então, essa gestão de dados, ela se torna importante para a questão dos dados climáticos, onde a produção ela é muito intensa. Outra informação importante é o tempo gasto, né, para fazer a questão da gestão de dados. Uma pesquisa que foi executada pelo Data Science Report indica que 60% das atividades gastas, né, com a organização de dados, ela é feita na parte de organização e limpeza de dados. 19% em atividades de pré-processamento. 9% fica com a parte de análises, ou seja, a maior parte do tempo gasto com ciência, com questão de dados espaciais, é na parte inicial de organização. E é nesse ponto que a gente tem que focar os nossos investimentos, né? A gente precisa otimizar esse tempo gasto nessas primeiras etapas da gestão de dados. Por isso é importante também se trabalhar com a questão do Data Science e também tentar otimizar e automatizar esses processos de dados. Bom, então, em relação ao projeto das cartas climáticas, né, eu trago aqui alguns números que demonstram um pouco da dimensão desse projeto, né? É um projeto que foi utilizado 15 variáveis, né, 15 variáveis climáticas, e a gente trabalhou com 409.553 dados brutos tabulares. Então, na parte dos dados climáticos, é um conjunto bem expressivo de informação, né? Esses dados eles foram calculados e se chegou, então, a 22 mil informações e, para a parte de camada geográfica, então, a gente chegou nesse número de aproximadamente 22 mil camadas. Essas variáveis, então, como vocês podem ver na tela, são as variáveis básicas da parte climática, temperatura, umidade, radiação, nebulosidade, e junto com essas 15 variáveis, a gente também trabalhou com a questão da regionalização climática, né? O período e a fonte de dados foi de 1990 a 2019, né, totalizando 30 anos com dados do IMET e da ANA, e também dados agrícolas do IBGE. Então, todo esse trabalho ele foi baseado em escala 1 para 250 mil e também na escala 1 para 1 milhão. Aqui, então, um exemplo da otimização, de todo o processo que foi a elaboração do trabalho, né? Então, a gente inicia na parte de coleta de informação, né, com as instituições, passando para a questão de organização dos dados, né, a avaliação do período disponível, né, organizando os dados todos no banco de dados, e a partir disso a gente
passa para a parte de interpolação no sistema ArcGIS, e é onde se começa a fazer toda a parte de automatização, né? Então, a gente gera as informações dentro desse banco de dados, gera scripts para converter as interpolações de raster para vetores, né? E depois, novamente, um outro script que vai padronizar as informações e os atributos. Tendo essas informações padronizadas, a gente manda para um banco de dados geográfico, então, foi uma segunda etapa, onde se tem a possibilidade de gerar novos scripts associando a questão dos metadados. Então, os scripts para a criação das cartas, que eu vou demonstrar para vocês na sequência, ele está baseado em todas essas atividades que foram executadas e com toda a base de dados geográfico que foi produzida. E, por fim, então, a gente chegou nas cartas climáticas finalizadas a partir dessa metodologia. Aqui, então, um destaque para os scripts que foram criados, né, script de conversão, de padronização, a parte de reprodução de metadados e também o script para a criação das cartas climáticas. Então, aqui, nesses pontos, a gente realmente usa a data science, né? Aqui, nesses momentos, a gente está utilizando a tecnologia de otimização para que a gente consiga executar com agilidade e eficiência esse projeto. Bom, aqui é um exemplo, então, da solução do ArcGIS Notebooks, que eu comentei, né? Do lado esquerdo, vocês podem ver um mapa que foi produzido, e nele se tem, então, todas as informações que foram levantadas, né? À direita, vocês podem ver o script, então, com um pouquinho mais de detalhe, e eu vou passar agora para vocês um exemplo, então, de uma simulação que foi feita do script em produção, né? Vocês podem ver à esquerda, então, o script que foi criado, onde a gente tem todas as variáveis, né? Todos os anos que foram elencados no projeto, né? Então, rodando o script, o que vai acontecer é que todos aqueles dados, aquelas 22 mil camadas que estão dentro do banco de dados, eles vão poder ser acessados pelo script e é possível gerar, então, os mapas, né? A gente precisa gerar as nossas cartas climáticas. Então, a partir do script, vocês podem ver que já começou a geração, então, do meu projeto, né? Onde eu tenho toda a questão do layout do mapa. E, na sequência, então, ele vai gerar o PDF, né? Que é onde tem a carta climática. Assim que finalizar o tamanho do arquivo aqui, já vai ser possível abrir e visualizar a informação. Então, essa otimização ela foi fundamental, né, para trabalhar com Big Data. A gente tem um universo muito grande de informação, então, a partir desse procedimento, a gente consegue otimizar bastante o processo. Então, agora eu vou mostrar para vocês abrindo aqui o mapa. Vocês podem ver que ele fica com bastante detalhe, aqui é um mapa de umidade relativa do ar. E parte dessa produção, então, ela foi feita de forma, né, automatizada. Então, aqui no final do script, ele acaba gerando outros arquivos até chegar, então, à totalização dos formatos. Bom, então, utilizando essa metodologia, né, utilizando o Data Science para tratar dessa gama de dados, né, a gente conseguiu chegar ali num total de 4.914 mapas, né, ou seja, quase 5.000 mapas, onde a maioria deles, né, estão vinculados a essa escala 1 para 250 mil. Então, a gente produziu ali cerca de 34.156 arquivos. Né. Na escala 1 para 250 mil foi de 7 variáveis, totalizando, então, 21 mil feições, cerca de 21.106 feições dentro do banco de dados. Uma segunda escala, então, escala 1 para 1 milhão, totalizou 11% dos mapas produzidos e correspondeu, então, a 528 mapas. A próxima escala, então, foi mais associada com os produtos de relatório, né? Então, foi escala 1 para 3 mil e 1 para 3 milhões e 1 para 19 milhões, né? De 16 variáveis, e gerou, então, 36 mapas. Então, ao todo, né, o quantitativo chegou a mais de 35 mil arquivos que foram gerados, né? Ou seja, 22 mil feições e quase 5 mil mapas. Ou seja, a quantidade ela é bem volumosa
e o processo elaborado acabou facilitando a geração dessas informações. Então, aqui alguns exemplos dos mapas, né, onde eu tenho precipitação, temperatura, umidade, essa parte mais superior é onde a gente elaborou as escalas no formato de 1 para 1 milhão, em A3, né? E na parte inferior, a gente tem alguns exemplos de mosaicos que foram feitos fazendo uma análise climática mensal. Então, eu tenho uma avaliação mês a mês dentro desse período de 30 anos. E aqui, então, eu vou mostrar uma outra forma de conseguir visualizar os dados, né? Essa gama de dados criados, esse volume de dados criados, que é uma aplicação das mudanças climáticas do Tocantins. É um painel, né, que, como vocês podem ver, ele traz a questão da temperatura, né, dos últimos 30 anos, né, um gráfico de média de dias de chuva, onde eu tenho os meses com menor precipitação, principalmente junho, julho e agosto, né? E eu vou mostrar para vocês também uma seleção aqui na região bem central do Tocantins, onde a gente tem os municípios de Palmas, né, e Porto Nacional, e aonde a gente tem uma variação de temperatura ali de 33 a 35 graus nas temperaturas máximas, né, nessa região. É uma região que, ela, por ser mais urbanizada, acaba tendo uma maior temperatura, né? Então, aqui é um painel que mostra um exemplo de como se sintetiza, né? Como tu demonstra essa questão dessa grande quantidade, desse grande volume de dados que é produzido na área do clima, né? Na área climática. Bom, então, em relação aos benefícios, né? Finalizando a apresentação, gostaria de dizer para vocês que os dados associados a mudanças climáticas, ele contribuem muito para a questão da tomada de decisão, né? Seja nos setores públicos ou privados. Então, a meta principal de utilizar a Big Data sempre será a questão de obtenção de valor, né? A gente quer buscar valor em relação a esses dados, tanto nas análises de dados climáticos preditivos, mas também para a questão das mudanças climáticas e dos riscos ambientais. Então, aliando Big Data e Data Science, é possível identificar áreas prioritárias e tornar os investimentos mais assertivos, né? Propondo soluções e produtos sob medida. Então, se você tiver qualquer problema em relação a volumes de dados, em relação à governança dos seus dados, a gente pode arrumar uma solução, né? A gente pode ter uma solução para isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente e a gente pode auxiliar. Obrigada a todos. Agora a gente vai entrar para o intervalo e no retorno a gente volta com mais conteúdo. Até mais.